Oi, meu nome é Thalita Oliveira, sou mãe, professora, educadora parental e hoje eu vou falar sobre os sinais de autismo no meu filho Oriá de 2 anos e 7 meses, porque eu sei que você aí está preocupada e está buscando o máximo possível de informação para chegar a essa conclusão, assim como eu já estive. Então, quanto mais informação, melhor, não é mesmo? Bom, vou começar falando sobre o vídeo anterior, que eu vou deixar em algum lugar aqui dessa tela, no card, onde eu falei, né, sobre o autismo do meu filho, que era um autismo regressivo, que significa que ele teve um desenvolvimento típico, né, se desenvolveu progressivamente por um período, depois ele estagnou e não evoluiu, né, no desenvolvimento dele, e após 1 ano e meio ele teve uma regressão. E nesse caso do autismo regressivo, fica um pouco mais desafiador para a gente identificar os sinais precocemente, porque a gente não entende tanto de desenvolvimento infantil a ponto de perceber todos os detalhes, e os profissionais que a gente procura normalmente também não têm habilitação para isso, infelizmente. Então, é um pouco mais desafiador mesmo. Então, eu vou dividir esse vídeo em 3 partes, falando sobre os sinais que ele apresentava antes, mas só hoje, após ter adquirido o conhecimento, eu entendo que eram sinais. Um segundo momento, onde vários sinais me levaram à preocupação e me levaram a buscar ajuda profissional. E um terceiro momento, que se dá a partir da descoberta do autismo até hoje, né, esses sinais que foram aparecendo e surgindo. Porque, para quem não sabe, boa parte dos sinais de autismo só aparecem após os 2 anos. E o autismo do Uriah eu descobri quando ele tinha 1 ano e 10 meses, 1 ano e 11 meses, por aí. Então, se você está interessado aí no que eu vou trazer, já deixa o like, se inscreve no canal para que a gente continue batendo papo sobre esse assunto aqui. Então, bora lá para o primeiro momento. O Oriá realmente até 1 ano de idade, pelo que eu vou investigando em vídeos, conversando com outras pessoas e puxando na memória, gente, ele realmente não tinha nenhum sinal. Ele teve um desenvolvimento típico. Hoje, voltando em vídeos e puxando na memória, eu entendo que a partir ali de 1 ano e 3 meses, 4 meses, ele apresentava já alguns sinais. O primeiro sinal, ele tinha mais interesse no ambiente, nos objetos, do que nas pessoas, né? Ele cagava para as pessoas, na verdade. Ele era muito explorador, ele tinha esse perfil de querer explorar tudo. Eu considerava normal e, inclusive, achava sensacional. O segundo sinal é que o Oriá, ele não apontava e não compartilhava o olhar com a gente, não mostrava coisas que ele estava interessado. Ele não pegava e falava, ó, mãe, controle, sabe? Quando a criança busca a mãe para mostrar alguma coisa, o Oriá não fazia isso, ele não compartilhava olhares com a gente. Um outro ponto é que ele era mais calado. Ele falava palavras muito pontuais. Nesse momento, ele teve uma estagnação, dificilmente o repertório progredia, mas ele não falava muito. Fazia alguns sons e mesmo quando falava, não era muito intencional. E essa parte da fala sempre foi uma preocupação. Eu sempre busquei assim entender o que era aceitável e o que não era. Os sinais estavam muito evidentes ali de atraso, mas eu acho que eu entrei um pouquinho de negação nesse sentido, porque, por exemplo, falavam, com essa idade a criança tem que falar 50 palavras. O Oriá falava 50 palavras, mas não constantemente, não intencionalmente. Então, não é só falar 50 palavras. Essas palavras têm que significar algo, tem que ter um propósito comunicativo. E eu não entendia isso muito bem, nem buscando vídeos na internet. Essa questão da fala sempre me causou preocupação. Eu sempre fiquei de olho no que era aceitável para a idade. E apesar da fala do Uriah não estar progredindo muito, ainda era aceitável a quantidade de palavras que ele falava nessa fase. Hiperfoco em livros. O Uriah tinha hiperfoco em livros. Ele gostava de um livro específico e ficava nesse livro específico. Era difícil fazer uma variação, mas no geral ele tinha hiperfoco em todos os livros. Quando eu botava o Uriah nas telas, ele ficava fixado. Era muito difícil ter a atenção dele. Isso também é um sinal de alerta. Convivi com outras crianças que a mãe colocava nas telas e sim, a criança fica ali meio hipnotizada, mas mas não 100%, ela olha para o pai, ela olha para a mãe, ela sai, perde um pouco o foco. O Uriah não, o Uriah ficava vidrado.
Uma outra coisa é que o Uriah sempre queria segurar algo na mão. Ele sempre estava com a mão ocupada segurando algum objeto. Isso é de um aspecto sensorial, uma dificuldade no processamento sensorial que ele tem até hoje, né? Sempre quer segurar alguma coisa e ele só soltava se nós trocássemos por outro objeto do interesse dele. Nessa fase ele também já sentava em W. Sentar em W é sinal de alerta, é sinal de problema, não significa, nada disso significa que a criança é autista, né? Mas a junção de todos os sinais pode dar aí um cheirinho de que tem algo que precisa ser investigado, né? E aí a gente vai para um segundo momento. Quando o Oriá tinha 1 ano e 6 meses, a questão da fala me pegou, porque eu percebi que o Oriá não falava mais palavras que ele falava antes. Ele falava algumas coisas novas, soltas, não seguindo o comando de imitação, mas aquilo que ele falava antes, ele não falava mais. Então ele teve regressão. E nesse momento eu não entendia que regressão não era normal. Regressão é um sinal de alerta muito sério. Não é comum criança regredir e abandonar aprendizados. E eu nem pensava em autismo ainda nessa fase, porque assim, o Oriá, ele olhava nos olhos, ele buscava a gente ainda, ele interagia um pouco com a gente, não tanto, era um pouquinho mais na dele, mas buscava a gente, ria pra gente, fazia palhaçada. Então a minha visão de autismo ali naquele período acho que era muito limitada, eu não conseguia reconhecer isso no meu filho. Mas como eu contei no outro vídeo, a gente fez uma viagem de quase um mês e quando a gente voltou dessa viagem, tudo mudou. E os sinais que estavam ali meio camuflados ficaram muito evidentes. Primeiro deles, mais regressão na comunicação. O meu ponto sensível, né, o Oriá, não falava mais nada mesmo. E sempre que queria alguma coisa, pegava a nossa mãozinha e levava até o objeto. Ele apresentou uma necessidade de controle absurda. Então, ele queria as coisas do jeito que ele tinha colocado e eu não podia mexer, porque isso gerava crises e mais crises. Ele tinha um apego à rotina, que era, se nós fazíamos todo dia um caminho de manhã ali pelo jardim, e por um acaso eu mudava esse caminho, ele também tinha uma pequena crise. Também não era nada absurdo, mas tinha uma pequena crise. Ele se tornou inflexível, então nós líamos muito para ele. Eu amava ler para o Uriah, ele gostava muito disso. Só que chegou num ponto que ele nem queria mais que a gente lesse, porque a gente não fazia exatamente do jeito que ele queria. Isolamento. Eu não via mais o meu filho dentro de casa, a não ser que eu procurasse ele. Ele não me procurava, gente, isso não é normal. Uma criança está sempre no pé da mãe. E ele não me procurava, ele ficava ali o dia inteiro com os brinquedos dele e eu tentava interagir, eu tentava brincar com ele e quanto mais eu tentava era pior. Ele não seguia comandos em casa. O Oriá teve um momento que ele foi para a escola e na escola parece que ele seguia mais comandos, pelo que eu conversei com a professora. Acho que ele via as crianças fazendo e ele conseguia ir junto. O Oriá, ele tem essa percepção do outro e ele tenta imitar o outro, sabe? Principalmente o semelhante a ele. Auto e heteroagressão. O Oriá, ele batia muito na gente. Isso ele já fazia há um tempo e a gente considerava normal, porque, enfim, crianças fazem isso mesmo. Mas ele se autoagredir que preocupou a gente. Então ele começou a bater a própria cabeça e era com força, a gente ficava bem preocupado, principalmente nos momentos de crise e birra, que aumentaram muito nesse período. Redução no tempo de olhar. Olhar sempre olhou nos olhos, como eu já falei, mas ele começou a olhar rápido. Ele basicamente fazia isso. Era difícil prender a atenção dele no meu rosto, sabe, no que eu estava falando. Outra coisa que ele fazia, que eu só lembro de perceber nesse período, era olhar as coisas muito de pertinho. E nesse período ele também começou a rodar muito, ele ficava rodando, que é uma estereotipia e eu não sabia. Mas depois eu descobri que deitar no chão, rodar, coisas que ele já fazia, ele era uma estereotipia. Só que ele nunca fez estereotipias com frequência, né? E o que a neuropsicóloga falou pra gente é que isso tende a oscilar ao longo da vida da criança autista.
E aí, como eu também contei no vídeo anterior, pelo amor de Deus, assiste esse vídeo, eu me informei muito e eu comecei a agir imediatamente. Quando eu entendi que o Uriah era autista, eu busquei formas de desenvolver ele, formas de ajudar. Já busquei os tratamentos adequados na medida do possível, dentro do que cabia no nosso orçamento familiar. Alguns desses comportamentos que eu citei anteriormente foram extintos ao longo desses 8 meses, né? Porque faz 8 meses desde a descoberta. E aí a gente vai para a terceira parte, que é hoje, né? Ao longo desses 8 meses desde a descoberta, como que tem sido os sinais? Porque várias coisas foram extintas. Eu não vou falar sobre elas agora, porque, né, já falei os sinais que tinha anteriormente. O objetivo não é falar sobre o que foi extinto, mas algumas coisas também foram aparecendo, porque boa parte dos sinais aparecem após os 2 anos de idade. Então, eu vou falar sobre o que vem aparecendo, né? O que o Uriah vem trazendo de características autísticas até agora. As estereotipias, como eu falei, não são frequentes. Ele bate os pezinhos no chão e, vez ou outra, faz o flapping. Mas realmente, assim, ele não tem muitas estereotipias. O Uriah tem bastante medo do aspirador e do liquidificador. Eu não entendo como sendo uma sensibilidade ao barulho, mas eu acho que é uma aversão ao objeto por si só. O Oreá está falando muitas palavras, mas a fala dele ainda não é muito intencional. O Oreá faz muita ecolalia. Ele fica repetindo muito as coisas dos livros, das músicas, as palavras que ele aprende, mas não com uma intenção comunicativa. O Oreá nem sempre, na verdade, quase nunca fica bem em ambientes com muita informação. Então, se nós vamos a um parque, e nesse parque tem brinquedos, laguinho, pessoas fazendo exercício, crianças com outros brinquedos, o Uriah ele tende a ficar muito excitado, e é um negócio assim, que ele vai se empolgando, se empolgando, se empolgando, aí ele quer fazer tudo e não dá para fazer tudo. E aí a gente tem que conter. E quando a gente contém, ele fica muito nervoso e tem crises e é bem desafiador. Isso acaba com o dia dele. A gente ainda está aprendendo a lidar com essa situação, apesar de eu estar poupando a gente dessa situação. Eventualmente eu levo ele a um parque quando eu sei que vai estar vazio, por exemplo, que não tem tanta informação. O Uriah anda hoje na ponta dos pés, não é sempre, não sei exatamente em qual situação, qual contexto, mas acontece. E um outro ponto é que o Uriah ele tem dificuldades do processamento sensorial, ele tem questões sensoriais, ele tem bastante seletividade alimentar, bastante não, ele come muito bem, mas ele come de um jeito específico. Então, se eu pego o arroz com feijão, que é o que a gente mais come aqui em casa, ele ama arroz, mas o feijão eu tenho que amassar muito bem para que ele coma, porque ele tem muita aversão aquelas pelezinhas dos grãos, sabe? Não gosta muito de comidas escuras, ele tem problemas com tons de cor. A gente ainda está estudando, ele começou a TO agora, então a gente está estudando aí como é que funciona essa questão sensorial dele. E o último é uma irritação sem motivo aparente, normalmente é alguma questão sensorial também. Ele se irrita, ele tem uma crise, mas a gente não sabe o porquê, a gente não consegue identificar. Bom, e se você está nessa fase de investigação, de compreensão, entendimento, você viu alguns sinais que seu filho ou filha tem, calma, tá tudo bem. Foque aí no que tem de atraso, tenta desenvolver enquanto você busca bons profissionais. Eu vou fazer um vídeo falando sobre como eu consegui o diagnóstico do Uriah e como eu consegui bons profissionais para isso. Então, se você quer saber sobre isso, se inscreve no canal e acompanha aqui o que eu vou falar. E eu espero que esse vídeo tenha servido aí para iluminar um pouquinho, clarear um pouquinho do seu caminho, tá bom? Tchau, até a próxima.